Então, retomando a discussão nossa, no intervalo aí teve uma pergunta de quais são os métodos para a gente fazer a redução de rotação do motor, e eu estava explicando sobre o método que a gente chama de eletroeletrônico, que é um dispositivo eletroeletrônico que chama inversor de frequência. Deixa eu pôr para vocês verem que cara que tem. É uma caixinha de componente eletroeletrônico, com uma espécie de um computador lá dentro. Ele tem essa cara aqui, 799 com certeza, olha, de um CV, um pequenininho. O inversor custa mais ou menos o mesmo preço do motor. Até Magazine Luiza está vendendo inversor de frequência. Americanas. Vamos pegar uma imagem maior aqui para ver com Não tem nenhum do site da Vega. Aqui vamos tentar esse da Casa Ferreira aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Eletrishop. Vocês estão vendo que tem várias caras, né? Diferentes. Eu vou pegar um aqui, mais ou menos aleatório. Vamos ver esse cara aqui. Professor, uma pergunta. Oi. Foi esse dispositivo que um grupo lá no TCC, na apresentação, utilizou? Não sei se o senhor lembra. Não, não vou lembrar. Não vou lembrar mesmo. Ó, esse é um VEG. CF700. CFW700. Não, mas essa foto não veio legal. Deixa eu pegar uma foto legal aqui, que eu quero uma foto boa. Esses tempos atrás, eu fui comprar um inversor de frequência, e aí tinha o cara que ia fornecer o trabalho para a gente sugeriu um inversor chinês baratinho, metade do preço do inversor da VEG. Pergunta se eu tive coragem de usar um inversor baratinho. Então ele tem essa carinha aqui. Aí você liga os fios, o inversor de frequência, ele faz algumas coisas a mais. Ele dá partida no motor. Então aquela ligação estrela, triângulo, você fazer partir o motor devagar, porque partir rapidamente, né, partir com velocidade muito rápida não é bom. Então ele já tem aqui dentro um equipamento que ajuda na partida do motor. Um outro equipamento que é parecido com esse cara aqui, para você dar partida no motor, é um cara que chama Soft Start. Oh, caramba. Deixa eu ver, se a gente vier aqui na pesquisa, pesquisar um Soft Start, vocês vão ver que é um cara parecido com o inversor de frequência. Tá vendo? Ele tem uma cara mais ou menos parecida. Só que você olhando para ele, você já vê que ele não tem, por exemplo, um visor. Ele não tem visor, enquanto o inversor de frequência, acabei perdendo aquela imagem. O inversor de frequência tem algumas informações que ele te dá aqui. O resumo para a gente agora é o seguinte: o inversor de frequência vai mudar o F aqui em cima. Portanto, vai mudar a rotação síncrona. E qual que é o problema? Essa é a grande vantagem. Então, você consegue pegar seu motor e fazer seu motor rodar, por exemplo, de 200 RPM até 1900 RPM.
Olha que legal. Qual que é o problema? Se a gente lembrar da aula passada, a gente tem uma fórmula que é assim. O momento torsor é igual 30 sobre π vezes potência sobre o RPM. Então, tem hora que é 30, tem hora que é 30 mil, depende do conjunto de unidades que a gente está trabalhando aqui. Se a gente estiver trabalhando em Newton metro em watt, vai ficar desse jeito aqui. Bom, e o que está pegando aqui? Quando você usa o inversor de frequência, você garante esse cara aqui, ó. Isso significa que a sua potência cai. Você vai consumir menos energia, mas se você precisar ampliar o torque, quando você reduz, quando você está utilizando uma redução por engrenagem ou uma redução por polia, quem fica fixo é a potência. Ou seja, você consegue um motor menor dando o mesmo momento torsor. Quando você usa a redução por inversor de frequência, quem fica fixo é o momento torsor. Ou seja, se você nunca vai trabalhar na rotação do seu motor, você vai estar precisando de um motor, você vai precisar de um motor maior para te dar o mesmo momento torsor que você conseguiria com um motor menor. Por isso, às vezes, vocês vão ver um sistema que tem inversor de frequência e redução por engrenagem ou redução por polia e correia. Você fala, pô, mas o cara não podia só ter usado o inversor de frequência? Porque com o inversor de frequência ele consegue chegar na rotação que ele quer. Mas aí, para dar o torque que ele precisa, ele precisava de um motor maior, desculpa, ele vai precisar de um motor maior. Enquanto que se você tiver uma redução por polia, você consegue chegar na rotação, na faixa de trabalho da sua rotação, com um motor menor, porque quando você faz a redução de rotação através de um sistema de polia e correia, você aumenta o torque. Então, se você diminuir pela metade a rotação, você praticamente dobra o momento torsor. E o momento torsor no motor elétrico, como o motor elétrico é uma coisa de pica-fio, ele é chamado de conjugado, mas é o nosso velho e bom torque. Então, conjugado do motor é a mesma coisa que torque. Oi? Usar esse inversor de frequência acaba danificando o motor de alguma forma? Não. Se você usar corretamente, de forma alguma. Ah, sim. Não, ele vai ter um potencial de prejudicar se você colocar uma determinada rotação, você forçar com que ele te dê um torque que ele não tem. Aí a gente vai mostrar a curva daqui a pouco, ele vai subir na curva e ele vai superaquecer o motor. Entendi. Ele vai aumentar o escorregamento e superaquecer o motor. A gente vai ver o que é escorregamento e o que é... Não, é que o senhor falando que ele chegava até... dava capacidade de 110, mais ou menos, né? O senhor informou. Que ia de 10% a 110% do motor. Eu achei que esse 10% poderia prejudicar o motor de alguma forma. Não, de jeito nenhum. Se você está com tudo dimensionado corretamente, a sua carga está adequada, não prejudica de forma alguma. Ah, sim, né? E pelo contrário, quando acontecem essas variações pequenas, assim, na faixa de 10%, você consegue programar o teu inversor de frequência. Os inversores de frequência têm um computadorzinho lá dentro. Você consegue monitorar a sua corrente, e se a corrente sobe da corrente esperada e você permite que ele faça isso, ele vai automaticamente baixar a rotação para chegar na corrente que precisa chegar. Você consegue fazer esse tipo de programação. O manual de programação do inversor de frequência é um manual tipo de 100 páginas, de tanta coisa que você consegue programar, tanto parâmetros que você consegue programar num inversor de frequência relativamente simples, que é o VEG. Então, o inversor de frequência é uma coisa... é um equipamento eletrônico, realmente, com muitas possibilidades. Você consegue fazer ele corrigir rotação automaticamente. Você consegue, vamos dizer que você queira
manter uma caixa d'água entre 2 níveis e você tem lá a bomba. Você consegue fazer ele estimar quanto que é o consumo e tentar adequar a rotação dele para o consumo que está ocorrendo. Não, é um computador, além de te dar essa saída aí, que é a mudança da frequência da rede. Então é isso. Essa daqui é a conversa inicial, que é a rotação síncrona é igual à frequência 120 vezes a frequência da rede, dividido pelo número de polos. A parte do polo a gente explicou mais ou menos na aula passada, né? E daí tem uma outra coisa, que é o escorregamento. Escorregamento é a diferença entre a frequência síncrona e a frequência nominal do motor. Bom, falei de frequência síncrona, falei de frequência nominal, falei de escorregamento e não está explicado. Aí a gente explica. Se você pegar uma curva típica de um motor, esse daqui seria um motor tipo N, aqui embaixo, deixa eu até pegar essa imagem e levar lá no whiteboard para rabiscar. É mais ou menos a brincadeira que a gente fez na aula passada, né? A gente já fez essa brincadeira na aula passada. O que é conjugado? Conjugado é a maneira que os pica-fio falam torque. Então, aqui você tem o torque, o eixo do torque. Aqui você tem o torque máximo, tem o torque de partida, o chamado torque mínimo, mas é o torque mínimo de partida, e o torque nominal. Então, esses são os torques que você encontra em especificação de motor, coisa do tipo. Torque máximo de partida, torque mínimo de partida, torque de partida em si e o torque nominal. E aí, no torque nominal, ou conjugado nominal, o conjugado nominal ocorre quando você tem a rotação nominal. A gente entrou no site da VEG na aula passada e a gente viu que lá no motor aparece um cara chamado rotação nominal, que é a rotação na qual o seu motor vai funcionar por muito tempo sem dar problema. Se ele tiver adequadamente instalado, se ele foi adequadamente manuseado, ele vai funcionar por anos a fio sem dar qualquer problema. Você vai ter que, de vez em quando, dar uma lubrificadinha nele, e só. Então, aqui é o estado de vida longa. Se você precisar de um torque menor do que o torque nominal, de um conjugado menor do que o conjugado nominal, vamos dizer que eu pus meu motor, errei muito meu dimensionamento e estou trabalhando nesse torque aqui. O que ele vai acontecer se trabalhar nesse torque? Ele não vai rodar na rotação nominal. Ele vai rodar numa outra rotação aqui. Entre a nominal e a rotação síncrona. A rotação síncrona corresponde à rotação do motor quando ele está rodando em vazio. Então, motor rodando em vazio roda na rotação síncrona. Essa rotação aqui não é a rotação que o motor vai funcionar, é a rotação da frequência, é a rotação síncrona. Ou seja, ele vai rodar, se ele tivesse aqui, ele acompanharia exatamente a rede. A cada hertz da rede, ele mudaria 2 polos. Ele pularia do primeiro polo para o segundo, do segundo para o terceiro. Ou, se fosse 2 polos, num hertz ele pula do primeiro para o segundo, do segundo de volta para o primeiro.
Se eu tiver um motor 2 polos, então tem uma bobina aqui, outra bobina aqui, 2 polos. Oh, caramba. Então ele está aqui num determinado momento. 1 com A e 2 com B. Quando deu meia mudança de fase, né, quando ele fez metade daquela senoide, ele vai ter o quê? Ele vai ter o B em cima e o A embaixo. Mais meia senoide, ele vai estar outra vez o B embaixo e o A em cima. Esse cara aqui rodando aqui dentro. Então aí ele vai rodar a 3.600 RPM, se for um motor de dois polos. Se for um motor de 4 polos, você vai ter o 1, 2, 3 e 4. Então começa aqui, começa nessa posição aqui. Eu não vou desenhar o rotor aqui inteiro, vou desenhar só uma parte dele, porque ele tem outro cara aqui a 90 graus. Então ele começa aqui, 1 com 3. Quando deu meio ciclo, ele vai alinhar 2 com 4. Quando deu um ciclo, ele vai alinhar, deixa eu pôr aqui, vou precisar da letra aqui. Então, vamos dizer que esse cara é o A, esse cara é o B. Meio ciclo depois, o A veio parar aqui, o B veio parar aqui. Mais meio ciclo, você tem o A aqui embaixo e o B aqui em cima. Veja bem, isso daqui que eu estou montando, esse negócio que parece um T de cima e de baixo, é o meu rotor que está girando lá dentro do estator. E aí, mais meio ciclo, ele vai estar A e B, e mais meio, ele vai voltar e vai completar o ciclo completo, ele vai estar A e B de novo. Então, ó, daqui para cá foi um ciclo e daqui para cá foi um ciclo. Então ele leva 2 ciclos para dar um giro. Enquanto de 2 polos, ele leva um ciclo para dar um giro. Só que se eu puser torque na máquina movida, se minha máquina movida estiver conectada no motor e está demandando um torque, ele não vai girar exatamente na mesma frequência do motor. Ele vai girar um motor síncrono, um motor de indução. Existem motores que giram um por um, mas o motor de indução não. Ele tem uma diferença aqui entre a rotação síncrona e a rotação nominal. E aí a gente define uma coisa chamada escorregamento. O escorregamento é o quê? É a diferença da rotação síncrona menos a rotação nominal, dividido pela rotação nominal. Aí, se eu multiplicar por 100, eu tenho o escorregamento em porcentagem. Normalmente, quanto maior a potência do motor, menor o escorregamento. A gente pode falar escorregamento em RPM também. Se eu pegar um motor de 4 polos, o motor de 4 polos ele tem rotação nominal, né, rotação síncrona de 1.800 RPM. Então, o motor de 4 polos vai ter rotação síncrona de 1.800 RPM. Um motor de 1 CV, ele deve ter, depois a gente pode até olhar no site da WEG.
Então vamos pegar um motor de 1 CV, de 10 CV e de 100 CV para a gente ver como é que muda. Vou pegar um motor trifásico, que é isso que a gente usa na fábrica, trifásico de baixa tensão, isso a gente conversou com vocês semana passada. A linha padrão da WEG, a gente vai usar um motor de uso geral. E a linha padrão da WEG é o W22. Então a gente vai usar um W22 IR3, que é o motor mais barato que tem. O IR1, nem sei para que serve isso daqui, mas não pode vender normalmente no Brasil motor IR1. No Brasil, pelo uso mais eficiente de energia, o IR1 foi desativado há uns 15 anos atrás, há 2 anos atrás foi desativado o IR2, então agora tem o IR3 e IR4. Quanto maior o IR, mais cobre no motor, maior a eficiência. Então vamos abrir aqui o motor, por exemplo, de 1 CV. Cadê o... Caramba. Deixa eu voltar para trás porque eu quero... Aqui, filtrar resultados. Potência. Vamos começar com 1 CV. Então aqui eu tenho os motores de 1 CV. Todos eles vão ser parecidos, tá ok? Todos os 220 e 380, eles vão ter a mesma curva elétrica, mesmo comportamento elétrico. Ele muda a parte mecânica. Então eu vou abrir o primeiro que vem aqui, para a gente ver a parte mecânica dele. A parte mecânica e os dados. E aí vem na ficha técnica, grau de proteção, tal, detalhes do produto, escorregamento 4,58%, e para eu, com essa conta aqui, eu consigo descobrir qual que é a rotação nominal dele. Mas ele deve dar aqui a rotação nominal em algum lugar. Me ajuda a achar aí. Esse daqui é de 1 polo. De 2 polos, desculpa. Deixa eu filtrar o 4 polos, porque eu gosto. Uma questão de gostagem. Não é uma questão de precisão, é uma questão de... Na verdade, tem alguns motivos técnicos para eu gostar de 4 polos. É uma relação custo-benefício. Então, agora sim. Agora todos eles são iguais. Escorregamento, está aqui, ó, rotação nominal 1715. Então, memoriza aí. 1 CV, ele roda 1715, tem um escorregamento de 4,72%. Agora, vamos mudar de 1 CV. Vamos ver se eu consigo mudar aqui. Para 10 CV. Não aceitou. Eu vou ter que voltar lá no filtro. Filtrar resultados. Dez CV. 4 polos. Então, 4 polos vai rodar rotação nominal 1765, escorregamento de 1,94%. Olha como diminuiu o escorregamento. Agora vamos pegar o de 100 CV. Opa! Peguei 2 polos, errei aqui.
já roda 1780 RPM. Então, vocês veem que quanto maior o motor, mais próximo da rotação síncrona é a rotação nominal. Talvez alguém pense, não, o motor maior vai ter mais escorregamento. É o contrário, o motor menor tem mais escorregamento. O motor maior tem maior inércia. Então, isso diminui o escorregamento. Olha a corrente de partida aqui, ó. Se você rodar ele em 220 volts, ele tem uma corrente de partida de 2000 ampere. Vocês têm ideia do que é 2000 ampere? Agora, deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Ó, o conjugado de partida aqui e o conjugado máximo. Lembra do gráfico? Conjugado de partida, conjugado máximo. A gente só tem que lembrar que entre o conjugado de partida e o conjugado máximo tem uma queda. Então, se eu tenho uma máquina resistindo e eu preciso no mínimo conjugado de partida, esse tipo de motor não é o ideal. Eu tenho que ter uma curva diferente. Outra coisa, vamos dizer que eu ponha uma carga na minha máquina movida, vamos dizer uma bomba. Eu tenho uma bomba que está cheia e já tem água na tubulação, então ela vai partir já tendo que fazer força. Agora, vamos dizer que por algum motivo, não sei qual, tem um conjunto de bombas, tem alguma válvula fechada, alguma coisa qualquer, e eu preciso de um conjugado de partida, de um torque na partida maior do que esse cara aqui, maior do que o conjugado de partida do motor. Se o conjugado de partida que eu demandar for maior do que o conjugado de partida que o motor é capaz de dar, o que vocês acham que acontece com o motor? Ele queima? Antes de queimar, ele trava, né? Como que... Antes de queimar, ele trava, porque ele não vai partir. Aí, ele tem um tempo máximo de travado aqui, ó. 21 segundos a frio e 12 segundos a quente. Vamos dizer que você chegou de manhã, ligou, encontrou esse problema, ele ficou lá mais do que 21 segundos travado. Acabou o seu motor? Não. Mas você acabou de prejudicar ele. Você acabou de prejudicar o verniz do bobinamento dele. Você acabou de prejudicar a isolação. A isolação sua já está meio queimada, já está meio fragilizada. Seu verniz já está meio fragilizado. Aí você tem um cara lá que não sabe fazer manobra do teu equipamento e ele trava um dia, dali uma semana ele trava de novo, dali 5 dias ele trava outra vez, daí ele está de férias, alguém entra no lugar, trava 3 dias seguidos, então o motor vai pifar rapidão. O motor não é feito para ficar com o motor bloqueado mais do que, nesse caso, mais do que 21 segundos a frio várias vezes. Agora vamos dizer que você faz uma manobra no meio do dia antes do motor conseguir chegar na temperatura ambiente. Ele está praticamente na temperatura de funcionamento. Aí você não tem 21 segundos de rotor bloqueado, você tem 12 segundos. Depois de 12 segundos você já começa a estragar seu verniz, sua laminação. Então é isso. A operação do motor também tem que ser cuidadosa. Olha o peso do cara, bicho. 500 kg. Massa, né? 500 kg de massa. Não é mole não, hein? Esse é um motor padrão para operar até 1000 metros de altitude, de menos 20 a 40 graus Celsius. O grau de proteção dele é IPW 55. Esse grau de proteção significa o tipo de coisa que não pode entrar, que ele garante que não entra. IPW 55 é mais ou menos assim, não entra paralelepípedo se for sólido e não entra balde de água se for líquido. IPW 55 já é uma proteção um pouco maior. Qualquer dia eu
falo, ou o professor Dionis fala um pouco sobre o grau de proteção IPW para vocês. Mas é isso. Para você ter o cara completamente lacrado, você tem IPW 68. O 55 já é uma boa proteção. Ele protege já contra respingo, ele protege contra sólidos de pequeno tamanho, acho que até 1 milímetro, e por aí vai. Mas deixa eu dar uma corrida que eu queria terminar essa apresentação hoje. Então é isso. Então, nesse gráfico aqui, esse S é o escorregamento, em inglês slippage, né? Só um segundo aí, pessoal. Tem trânsito doméstico aqui agora. Então, é o S de slippage, ou sleeping, com I, né? Não sleeping com 2 Es. Então, o S é de escorregamento, e aqui é de nominal e síncrono. Então, esse S tem um significado, esse S tem outro significado. Aqui o conjugado, e assim nós vamos. Aí, os motores têm categorias diferentes. Esse que a gente conversou até agora é a categoria normal, que é aquele o W22 é um motor de categoria normal. Existem outras categorias, notadamente categoria D e categoria H. Então, a categoria H, você vê que a curvinha dela de queda de torque aqui, primeiro que o torque de partida dela, né, o conjugado de partida dele já é maior, o conjugado de partida do motor normal, ele é mais ou menos 150%, né, 1,5 vezes o conjugado nominal. E, opa, eu tô sem o, oh, caramba, peraí. Eu tô sem o ponteiro. Então é isso. A categoria N tem um torque de partida mais ou menos 150% do nominal. Daí ele cai, não sei dizer quanto, daí ele vai voltar a subir. Isso aqui a gente está falando sem eu usar a opção triângulo estrela, que eu estou falando só ligação estrela. Aí, a categoria H é uma categoria, ele tem um comportamento parecido. Aqui não está dando para ver bem, depois eu vou ver se eu acho uma outra figura na próxima aula, eu posto para você, até a próxima aula eu posto. Na verdade, a categoria H, ele deve ter um escorregamento, eu acho que maior do que a categoria N, mas eu tenho que ver se é maior ou menor. Agora, tem a categoria D, que é assim, ó, ele sai de um torque alto e cai até lá embaixo. E ele tem no nominal dele, ele tem um puta de um escorregamento, tá vendo? Se aqui a gente está falando de escorregamento para um motor pequeno, escorregamento na casa de 4%, esse cara aqui tem um escorregamento de 10%. Então ele vai te dar uma rotação bem menor, como rotação nominal em relação à síncrona. Isso pode não ser um problema nenhum, e na verdade você vai projetar seu equipamento para não ser um problema. Então, a categoria N, ele tem conjugado e corrente de partida normal e tem baixo escorregamento. A maioria dos motores que eu estava falando, o W22, dessa maneira, ele é usado normalmente em bomba, é usado em torno, é usado em fresadora, é usado em compressores. São caras que não precisam de um torque de partida excessivamente alto, né? O torno, quando você vai dar partida no torno, você não dá partida no torno com a ferramenta encostada. Vocês estão vendo o torno agora com o professor Vanderlei. Você antes liga o motor, depois você vai aproximando devagar a ferramenta. Então você não tem quando o motor parte, ele parte com carga zero praticamente. Então ele está na rotação síncrona. Aí quando você encosta e vai usinar, você vai reduzir. Se você forçar demais a sua ferramenta, o teu motor vai cair a rotação, vai trabalhar abaixo da rotação nominal.
não é bom. Então, isso é um cuidado que vocês têm que tomar. Se você vê que você começou a usinar lá, na hora que você deu o avanço no torno, o teu torno mudou o ruído do motor, né? Se você sentiu que o motor baixou a rotação, significa que você pôs excesso de carga no seu torno. Então, o motor não está preparado para aquilo. Aí, a categoria H é conjugado de partida alto. Se tem conjugado de partida alta, ele também tem corrente mais alta, porque a corrente é proporcional ao conjugado, pessoal. Então, quanto maior o conjugado, maior a corrente. Não é diretamente proporcional, mas é assim, quanto maior o conjugado, maior a corrente. Então, de repente, você tem carga que exige um maior conjugado de partida. Por exemplo, se você tem uma bomba que você tem que abrir alguma válvula na frente e essa válvula é aberta pela pressão e ela está fechada com o motor desligado e tal, você pode, numa bomba, precisar de um caso desse. Ou então, transportador de carga que você para e você tem toda a carga no transportador. Quem tiver memória mais ou menos boa vai lembrar que eu falei das correias transportadoras que são usadas em minas e usadas nas siderúrgicas, que elas têm toneladas de carga em cima dela. Então, se você para uma correia transportadora daquela com toneladas, quando eu falo toneladas, é muita tonelada. Você pode ter uma correia transportadora, a correia transportadora pode ter mais de 100 metros. Você tem uma densidade de carga aí de 500 kgf por metro, você vai ter 50 toneladas de carga em cima da sua correia transportadora. Então, se a sua correia transportadora tem 50 toneladas de carga em cima, o teu motor precisa de um conjugado de partida mais robusto. Então, você vai, nesse caso, optar por um motor da categoria H. Categoria H de high torque. Categoria D, não me pergunta. Depois eu fiquei de procurar isso semestre passado e não procurei. Por que é o D? Então, esse tem um conjugado de partida alto, uma corrente de partida alta, equivalente mais ou menos à corrente de partida do alto torque, e ele tem um alto escorregamento. Isso é para usado em cargas que você precisa de um conjugado muito forte e depois que você deu a partida, o conjugado cai. Caso típico, prensa excêntrica e elevador. Deve ter outras máquinas, mas o que eu encontrei aí foi prensa excêntrica e elevador. 20h47, passei só 2 minutos. Era isso, pessoal. Encerrando a gravação, então, e assim que baixar, eu tento colocar ela no YouTube para vocês terem acesso.